Tá certo. Nós já falamos sobre o asfalto, agora nós vamos falar com um especialista, né, sobre as condições desse asfalto na capital. Como é que está essa condição desse asfalto? Aguenta? Não aguenta? O que foi aquela borra? Você sabe que aquela borra que jogaram na cidade, e muita gente reclamou, se não fosse aquela borrinha que jogaram aqui, meu amigo, estava muito pior a coisa. Beliane e Fernando. Para falar sobre o asfalto e o que ocasiona ondulações e tantos buracos nas ruas e avenidas de Palmas, conversamos com um especialista. Segundo ele, o aparecimento de fissuras ou trincas no revestimento do asfalto significa sinal de alerta para o surgimento de futuros buracos. As prováveis causas do aparecimento dessas trincas são problemas de má execução do revestimento e do envelhecimento do asfalto. Na capital, todas as vias foram construídas com material de pavimento flexível. Na região de Palmas, a gente utiliza, a prefeitura, o poder público utilizou um revestimento flexível, que nada mais é do que um pavimento composto por camadas granulares e acima dele uma camada impermeável de mistura de agregados com um ligante asfáltico. E é claro que, como esse material é um material flexível, ele pode sofrer por conta da presença de uma temperatura muito grande. Isso pode desencadear ou acelerar o processo de aparecimento de algumas patologias, como no caso de alguns afundamentos, trincas, buracos e assim por diante. Nas quadras residenciais, há uma frequência maior de veículos dos moradores, mas na área comercial, o trânsito é mais intenso com o tráfego de ônibus e carros pesados. Nesses locais, o asfalto fica com grandes ondulações provocadas pela temperatura ambiente e pelo peso do veículo. Segundo o especialista, esses casos acontecem mais nas paradas de ônibus e entrada das rotatórias, por causa do fluxo de veículos no local. Para esses locais, o material indicado são de pigmentos rígidos, construídos com placas de concreto. Mas esse material tem um custo muito maior. As ondulações elas aparecem por conta, novamente, de eu ter um pavimento flexível, na presença de uma temperatura muito grande, ou seja, esse material ele vai amolecer com maior facilidade, sendo solicitado por uma carga muito grande, como no caso das paradas de ônibus, esse material ele vai acabar fluindo, Como ele não vai ter tempo de se recuperar para a condição inicial, ele vai ficar com essas deformações que podem ficar permanentes. Para o especialista, a manutenção do asfalto tem que ser preventiva periódica e corretiva rotineira. Caso o poder público opte por ainda continuar com o pavimento flexível, nessas regiões onde eu tenho esse alto índice de deformações, como nas paradas de ônibus, eu tenho que dar uma manutenção periódica com maior frequência. Caso seja necessário a substituição por um pavimento rígido, que são placas de concreto, então essa manutenção ela vai ser com menor frequência, ou seja, a durabilidade vai ser muito maior. Os recursos arrecadados do IPTU e IPVA, entre outros tributos, são impostos destinados para a pavimentação urbana. O poder público municipal deve desenvolver ações de execução de obras de pavimentação e recapeamento das vias para sua funcionalidade. O que acontece em qualquer lugar é que o poder público ele deve adotar duas situações distintas: a manutenção periódica e a manutenção corretiva. A periódica, a gente tem um plano de avaliação dos pavimentos e correção nos momentos em que foi então estabelecida essa periodicidade de avaliação. Já a manutenção corretiva é quando aquele defeito aparece no momento em que a gente não havia previsto, como é o caso do estapa-buracos, que são trabalhos emergenciais para poder proporcionar à população um melhor conforto na utilização desses pavimentos. As pessoas querem entender um pouquinho mais sobre essa questão de buraco, sobre a questão do asfalto. A população não compreende. É isso que eu quero que a prefeitura me passe, por favor, para eu repassar para os nossos telespectadores, para os ouvintes. Como eu disse, eu conversei com a secretária hoje de comunicação. É uma satisfação que a gente tem que dar para a população e eu quero que a prefeitura me ajude a dar essa satisfação para a população. Quando é que vai resolver? Tem dinheiro chegando de Brasília? Não tem, está no orçamento. O dinheiro está previsto aí no aumento do IPTU. Eu acho que não está, porque o orçamento foi feito ano passado, não contava com esse aumento do IPTU. Eu conversei com alguns vereadores, disse que não é assim que funciona. Então, da onde vai vir o dinheiro? Ou não tem o dinheiro?
E eu vou cobrar, porque teve um rapaz que deu uma entrevista aqui, eu digo, Marcão, você quer entrevistar fulano de tal, né, do governo, da prefeitura? Eu falei, rapaz, não quero não. Eu falei com o prefeito. Tem como falar com o prefeito? Tem? Traz o prefeito aqui, nós trouxemos. O prefeito nunca teve um espaço para falar como ele teve nesse programa aqui. Em nenhum outro lugar. Nem jornal, nem rádio, nem televisão, nada. Falou o que quis, a forma deu explicação e tudo mais. O que eu quero é isso, eu quero uma agenda, um cronograma, tá? O cronograma, gente, não é para tapar buraco, não, gente. Eu não quero esse negócio de tapar buraco, não. Eu quero asfalto. Como é que vai? Vai refazer? Não vai. Nós precisamos de uma proposta diferente, porque tapar buraco, qualquer um que entrou aqui, tapava buraco. Tem que fazer diferente, gente. Tem que fazer a diferença na administração. É para isso que o prefeito foi eleito, para fazer a diferença na administração. Então não é tapar buraco. Chegou a imagem que eu tenho aqui, que o rapaz mandou, que está injuriado, que perdeu um pneu do carro. Como essas pessoas aí, né, que estão reclamando, são várias as pessoas. Eu tenho aqui, ó, vamos lá, toda hora pedindo essa senha aqui nesse trem de miséria também. Marcão, semana passada meu carro passou em um alagamento, já é alagamento agora, ó, é uma rotatória, parou, né, de marcar a temperatura e o motor resfriou. Parou, fundiu o motor, gastei R$2.000. Francisco Conde aqui, né, participando com a gente pelo Facebook, tá certo? Aí, meu amigo, hoje um cidadão que não quer se identificar falou, Marcão, e agora? Olha meu prejuízo. Passou pelo WhatsApp. Olha o papo que deu no pneu dele aí. Tá? Um pneu de perfil baixo, vários carros hoje andam com esse pneu, com pneu de perfil baixo, não pode andar aqui em Palmas. Então fica realmente cada dia mais difícil as coisas. Não é tapar buraco, gente. Para tapar buraco, repetindo, qualquer um tapa buraco. É para fazer a diferença, tem que ter uma coisa diferente. Porque a desculpa que o Raul sempre falava pra gente era que não tinha dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Aí depois ele sai com aquela máxima dele. É tempo do piqui, é tempo do buraco, tempo do não sei o quê. Só que a administração pública você tem que ter criatividade. O gestor público que não tem criatividade, tá fora.